dia, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Prometo que vai ser rápido e indolor, mas existem várias temáticas, várias discussões que são pertinentes e apesar de a princípio parecer que não, essa temática ela tem muito a ver com a parte de ecologia. Inclusive por isso, esse é o tema da palestra, né? O título da palestra é Ecologia na One Health. Com enfoque, né, já vou adiantando aqui, principalmente na análise de dados e pensar delineamentos experimentais para suprir essa área que está tão em ascensão. Não sei se todo mundo sabe o que seria, de fato, a saúde única. Né? Essa é uma charge do Fernando Gonzalez. Vocês conhecem esse cartunista? Ele é um cartunista que trabalha para vários jornais, inclusive Folha, e ele é idealizador do personagem Mickey Mouse. E ele ao mesmo tempo, ele é formado em medicina veterinária pela USP e biologia também. Então, é um cara bastante engajado nessa questão dessa interface, né, veterinária e animal e direitos dos animais. Então, quem tiver a oportunidade, procure. E ele também é um colaborador de um dos nossos grupos de pesquisa, fazendo várias ilustrações interessantes acerca das nossas temáticas, inclusive da saúde única. Então, de maneira bem generalista, vamos dizer assim, a saúde única é aquela saúde que se preocupa não só com o nosso conceito, né, antropocêntrico humano, mas também com a saúde dos animais e a saúde do meio ambiente. E de verdade mesmo, é uma ideia antiga, né, esse conceito mais holístico da saúde, ou pelo menos essa preocupação não só no próprio umbigo da humanidade, mas também com o nosso entorno. E algumas pessoas atribuem, inclusive, a origem dessa saúde única com a patologia moderna. Então, Rudolf Virchow, o alemão em 1821, já conceituava zoonose. Na década de 60, Calvin Schwab, que é um professor lá da Califórnia, Davis, conceituou o termo medicina única, que já tinha um pouco mais voltada essa ideia não tão crua de zoonose como sendo única e simplesmente essa interação, né, entre animais e humanos nas doenças, mas que, eventualmente, controle e prevenção de doenças zoonóticas deveria ter um conhecimento profundo a respeito da interação patológica entre humanos e a interação patológica também entre os animais. No entanto, somente nos anos 2000, de fato, através inclusive desse artigo de Danzig, a gente teve uma ideia mais ampla e um pouco mais completa, estruturada a respeito do que seria de fato a saúde única em si, né? Que reuniria perspectivas veterinárias, mas também ecológicas e conservacionistas, não somente a questão médico-humana, para explorar emergências de determinadas doenças, principalmente zoonoses. Para quem não sabe o que são zoonoses, são doenças patológicas que se desenvolvem não somente nos seres humanos, mas também nos animais. E principalmente a interação entre humanos e animais e no ciclo de vida dessas próprias doenças é obrigatória. Ela, inclusive, ocasiona grandes problemas, não só para os seres humanos, mas também para os próprios animais. Aproximadamente 60% de todos os patógenos são compartilhados, conhecidos, né, são compartilhados por humanos e animais. E, recentemente, 75% de todas as doenças infecciosas, né, dessas novas doenças, as emergentes, são zoonoses. Então, zoonose é uma temática prioritária para a saúde. E esse autor idealizou justamente essa questão. Doenças emergentes infecciosas, elas deveriam levar em consideração os estoques humanos, os estoques domésticos animais e, obviamente, a vida natural. Justamente porque a interação entre esses vários grupos, né, através dessa tabela, desse gráfico que vem, a gente tem essa interação bem representada. A interação desses grupos no mundo moderno faz com que esses estoques interajam entre si diretamente. E, no final das contas, isso é o símbolo da saúde única. É justamente essa preocupação, não só com a saúde humana, mas também com a saúde animal, a saúde ambiental e a interação entre elas. Bem mais recentemente, que eu diria que seria a emergência da One Health, ou pelo menos como área de relevância, vem com a
Covid-19, que talvez seja, talvez não, eu posso falar com certeza, é hoje a zoonose mais famosa, né, que assolou tantos milhões de pessoas. E ela, de fato, é uma zoonose. A gente não sabe ainda hoje, ao certo, qual é a origem animal do vírus, do SARS-CoV-2. Mas o que a gente sabe é que, sim, ele de fato teve seus estoques animais e passou para os seres humanos de uma maneira bastante pesada, né? Provavelmente morcegos, pangolins, não se sabe ao certo, mas de qualquer forma o que a gente sabe é que é uma zoonose. Tem vários estudos, inclusive hoje em dia, relacionando casos de Covid com animais. Então, hoje, se você começar a testar animais, você vai ter registros de Covid nesses organismos também, a não ser os humanos. Então, a gente tem essa interação que não só veio do animal para a nossa realidade, mas também nós somos influenciadores dessa doença perante os animais no mundo todo. E o que a gente sabe, ou melhor, o que a gente ainda não sabe e é necessário saber, é como funciona e como a gente pode interagir de uma maneira produtiva para que eventos pandêmicos como esse não ocorram mais. Porque, de fato, uma doença que foi encontrada em uma determinada região da China assolar o mundo de uma maneira pandêmica tão rápido como foi, é motivo de preocupação urgente. E a gente tem, então, uma necessidade inerente de não somente conhecer o aspecto zoonótico, né, da doença, aquela relação que já é consagrada entre os estoques humanos e animais e as interações entre si, mas também a questão de como essa doença pode se propagar de uma maneira tão rápida e atingir tanto espaço tão rapidamente. Então, a saúde do meio ambiente, prevista através de densidades demográficas muito grandes, de interações através de globalização, trocas de transporte muito rápido, tudo isso faz parte do que a gente precisa tomar conta, precisa conceituar para evitar, eventualmente, outras grandes pandemias no mundo. E essa, obviamente, é uma preocupação que ela ultrapassa a academia e ultrapassa até mesmo as questões pura e simplesmente médicas, né? No Fórum da Paz, em Paris, né, no ano de 2000, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação da Agricultura, a Organização Mundial de Saúde, o Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente e a Organização Mundial da Saúde se reuniu para tratar esse assunto de uma maneira séria. E, de verdade mesmo, a saúde única ela é tão recente como um conceito de fato que não se tinha sequer um conceito padronizado do que fosse saúde única. Então, eles criaram esse painel de especialistas em saúde única para dar aquele primeiro start. Afinal de contas, a gente está combatendo ou está pretendendo estudar e combater algo que é bastante novo. A abordagem que a gente julga ser a mais interessante, que é essa mais holística, né, envolvendo não só a saúde humana, mas envolvendo todos os estoques, ela é uma abordagem reconhecida, mas nesse contexto ela é totalmente nova, então a gente precisa de definições claras acerca do que seja saúde única. Então, esse painel publicou um artigo na PLOS Pathogens, acho, a respeito do que seria uma definição unificadora de saúde única. Então, saúde única é uma abordagem integrada e unificadora que visa equilibrar e otimizar de forma sustentável a saúde de pessoas, animais e ecossistemas. Reconhece que a saúde dos seres humanos, animais domésticos e selvagens, plantas e meio ambiente estão intimamente ligadas e são interdependentes. Então vejam que a gente tem aqui alguns conceitos que formalizam essa preocupação acerca não só da saúde humana, num contexto de saúde global, mas também de saúde animal e saúde do meio ambiente. Esse mesmo artigo traz essa ilustração, que ela é uma síntese de todas as ideias do conceito do que seria a saúde única. Então, trabalha com setores e disciplinares, com a sociedade como um todo, para a gente idealizar e propriamente formular ações em saúde única, né? E eu gostaria de chamar a atenção para a figura mais à esquerda dessa ilustração, em setores e disciplinas. Vocês veem ali uma preocupação a respeito do ecossistema, dos animais e dos humanos.
E aí eu pergunto, de uma maneira bem, quase até jocosa, como é que a ecologia pode contribuir nesse processo? Afinal de contas, por definição, a ecologia é o estudo da interação, né, entre os seres vivos e o ambiente. Logo, a nossa vocação como ecólogos e ecólogas é justamente estabelecer essas inter-relações teóricas e práticas. Então, se existe uma pessoa totalmente qualificada para idealizar e conceituar essas inter-relações entre ambiente humano e animal, são os ecólogos de fato. Então, como eu disse no meu título, nós não fazemos parte de profissionais que deveriam estar estudando saúde única. Nós somos protagonistas nesse sentido. Porque sem os conhecimentos da ecologia, jamais seria possível as idealizações a respeito da saúde única em si. Outro aspecto fundamental dessa definição, né, e da saúde única como um todo, é o entendimento do que seria, de fato, saúde humana, saúde animal e saúde dos ecossistemas. E eles são, de fato, eixos estruturantes, por definição, da saúde única. E a gente pode, de maneira bastante intuitiva, né, e clássica, entender o que é saúde humana. O que seria uma boa saúde humana? Saúde humana, né, bons hospitais, bom sistema de atendimento, tudo isso faz parte do nosso cotidiano. Né? Não precisa estar dentro da universidade para entender o que seria, de fato, a saúde humana. Saúde animal, da mesma forma. Né? Toda assistência em termos de saúde para animais, as políticas públicas de controle de animais, tudo isso pode ser encarado como sendo saúde animal. Mas, afinal de contas, o que é, de fato, saúde ambiental? E confesso para vocês que quando eu comecei, e faz pouco tempo, né, a me interessar a respeito de saúde única, eu me perguntava isso o tempo todo e procurei entender a definição do que seja, de fato, saúde ambiental. Porque, vejam, eu como biólogo e ecólogo, em algumas rodas de conversa justamente com médicos e com veterinários, iam me questionar, afinal de contas, a gente tem uma compreensão inerente do que seja saúde animal e humana, mas e saúde ambiental? O que é? Né? Saúde ambiental é a saúde do meio ambiente, né? Então ela se torna uma resposta redundante. Obviamente não é essa a resposta que a gente espera. Eu fui procurar em literatura o que seriam as definições atuais de saúde ambiental. Então, de acordo com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, fizeram um manual a respeito de saúde única, definindo saúde ambiental como parte da saúde pública que se ocupa das formas de vida, das substâncias, das condições em torno do homem que podem exercer alguma influência sobre a saúde e seu bem-estar. Ou seja, uma visão de saúde ambiental ou uma visão de saúde humana? É uma visão de saúde humana. Outras referências também têm esse enfoque, e referências internacionais, inclusive, né, do setor público de saúde americana, enfoca relações entre pessoas, a saúde e o bem-estar humano, né, na World Health Organization, dedica a relação entre as pessoas e o nosso planeta. Ora, a gente tem definições que são acerca da nossa realidade perante, eventualmente, a influência do ambiente sobre a gente, ou até mesmo nem isso. Né? Essa definição do Ministério da Saúde, ela é mais saúde humana do que qualquer outra saúde humana que poderia existir. Em resumo, então, a saúde ambiental reúne características do meio ambiente, seja lá qual a definição que você estiver utilizando de meio ambiente, né? Sabemos bem o quão difícil é definir meio ambiente, né? Que propiciam condições favoráveis à saúde humana. Ou seja, de fato isso é correto, né? Contextos que providenciam boa saúde humana são saudáveis de fato para o meio ambiente, né? Estar aqui numa sala de aula, ou num salão nobre mais especificamente, né? Com ar-condicionado ligado, luz artificial, né, que eventualmente, em determinado momento, é favorável para a gente. Isso é favorável para o meio ambiente, é favorável para a nossa saúde. Ou não, às vezes. Né? Isso é favorável, de fato? Então, aquela ideia holística e de interação entre os setores da saúde, né, proposta, ela não pode ser apenas uma via de mão simples do meio ambiente para a saúde animal e para a saúde das pessoas. Né? Se a gente pensa em termos de saúde única, a gente tem que ter uma saúde ambiental que ela seja tão valorizada quanto. E para ser valorizada dessa forma, a gente precisa, de fato, definir o que é saúde ambiental.
E aí eu pergunto para vocês, alguém tem ideia do que de fato seja saúde ambiental? E eu respondo que nem eu, porque ninguém sabe ainda. É a vida. Mas se tem uma área que pode descobrir é a ecologia, que de fato seja saúde ambiental. Atualmente, o que se atribui a uma saúde ambiental seria um enfoque nas mudanças climáticas. É uma temática muito em voga, tem muita gente estudando mudanças climáticas e, eventualmente, alterações no clima, sejam elas quais forem, temperatura, precipitação, podem representar bons indicadores a respeito de saúde do ambiente. Mas isso é insuficiente para explicar saúde ambiental de fato. E essa parametrização, ou seja, saber quais são de fato as variáveis relevantes para explicar saúde ambiental, é uma grande lacuna na área. São necessários bons índices para falar tal lugar, tal contexto, existe boa saúde ambiental. Mas, retomando, se a gente não sabe exatamente o que é a saúde ambiental, como ter bons índices para isso? E esses indicadores devem fornecer informações sobre uma relação cientificamente fundamentada entre o meio ambiente e a saúde. E a saúde, mais uma vez, do próprio ambiente. Não a saúde do ambiente, saúde ambiental que possa propiciar benefícios tanto ao estoque animal quanto ao estoque humano. Algumas sugestões, índices que exploram desmatamento, poluição do ar, qualidade da água. Quem poderá nos ajudar? Não sei se... Eu acho que sim. Todo mundo conhece essa referência? E a gente vai ficando velho, e as referências vão se atualizando para um lado e as nossas vão ficando. Quem poderá nos defender? Quem poderá nos ajudar? Obviamente, mais uma vez, o conhecimento na área de ecologia bem fundamentado, ele é fundamental e restrito para essa definição acerca de saúde ambiental. Certo? Voltando àquela nossa figura inicial, que pauta as definições acerca da saúde única, eu gostaria de chamar a atenção para essa questão da comunicação e da coordenação de setores da sociedade, construindo argumentos relevantes para a saúde única. E nesse sentido, eu gostaria de enfatizar o pragmatismo e, entre aspas, o jogo de cintura nas análises de dados, que são fundamentais. Isso é fundamental para o avanço do que seja de fato a saúde única. Profissionais de ecologia, então, apresentam a versatilidade necessária para diagnósticos de saúde única. Por quê? Porque nós temos um pragmatismo muito grande na nossa área, um conhecimento técnico profundo sobre os sistemas biológicos e essas interações ambientais. Porque o grande segredo da saúde única não é apenas ter um bom conhecimento a respeito de saúde humana, não é só ter um bom conhecimento a respeito de saúde animal ou até mesmo somente a interação entre esses dois escopos, mas é fazer sentido a integralização entre a saúde ambiental, saúde humana e saúde animal. E isso é o que o ecólogo faz por definição. E o jogo de cintura para análise de dados. Porque sistemas ecológicos, todo mundo aqui sabe, são dos mais desafiadores para a parametrização. É fatal, sempre, por melhor que seja o delineamento, a gente nunca pensa totalmente qual vai ser o nosso resultado final na análise estatística e acerta. Sempre existem adaptações que precisam ser feitas. E a gente sempre precisa ficar estudando muita estatística. Como ecólogos, talvez metade do tempo a gente tem que estudar estatística, metade de ecologia, para conseguir comprovar o que a gente está tentando teorizar. Então, vejam como é precioso. A gente tem o conhecimento fundamental, que é dessas interações entre o meio ambiente e os estoques, sejam eles humanos ou animais, que é, por definição, fundamental para a saúde humana. E a gente também tem as ferramentas certas para tornar isso paramétrico, para tornar isso, de fato, comprovável cientificamente, com P's significativos ou não. E delineamentos experimentais e estatísticas, entre aspas, triviais na ecologia, são inovadoras no enfoque da saúde. Análise de componentes principais, permanova, correspondência canônica, modelos lineares generalizados mistos, todas essas análises que eu tenho certeza absoluta que vocês já se depararam, e com certeza muitas vezes vocês estão realizando nos trabalhos de vocês, de maneira até trivial, são extremamente revolucionárias na área da saúde. Recentemente, em 2022,
publicamos um artigo a respeito de a proposta de um índice de saúde única para a região de Curitiba, através disso aqui. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar. Foi um questionário passado para servidores da área da saúde da região metropolitana de Curitiba. Então, eles respondiam. Obviamente, muitas cidades não têm dados paramétricos. Você não vai ter número de casos de doenças, você não vai ter tamanho populacional, não. Você tem boas percepções, né? Tem um plano de proteção animal, vocês fazem identificação de microchip para o animal. Então, essa é uma tônica muito comum em dados da saúde. Quem trabalha em dados da saúde sabe. Entrevistas com dados ruins e, eventualmente, dados só qualitativos, binomiais, muitas vezes, sim ou não, é o que a gente tem. Então, a partir disso, se você tem alguma forma de parametrizar, de quantificar essas qualidades mencionadas, você consegue bons resultados. E foi o caso. Então, através apenas de uma análise de componentes principais, seguida, eventualmente, de uma perma nova, a gente consegue estabelecer relações que são extremamente relevantes para um cenário de saúde única. Por exemplo, esse é um dos resultados do trabalho em que, quanto maior a população, melhor a saúde única, de acordo com o enfoque de saúde única que a gente estabeleceu. Isso significativamente falando. Então, são análises muito, muito simples, que são suficientes para atingir uma relevância internacional. Essa revista se chama One Health, de fato, um excelente fator de impacto, e tem tido uma aceitação muito grande dessa metodologia, justamente de buscar, através de dados qualitativos, quantificá-los e parametrizá-los para testes de hipótese, que é o que a gente faz, mais frequentemente na ecologia, né? Outro artigo da Frontiers em Ciências Veterinárias, publicado, na verdade, esse aqui, eu confesso para vocês que eu me desafiei. Eram dados piores ainda, a gente tinha pouquíssimos dados, e precisava tirar alguma coisa. Era o projeto de doutorado do Rafael, lá da Federal do Paraná, do curso de Ciências Veterinárias, e a gente tinha dados qualitativos binomiais e escalares, né? Muito baixo, médio, alto, muito alto. Então, aí o que eu fiz, conceitualmente, uma análise de correspondência canônica. E o melhor, eu estava muito corrido na época que eu fiz essa análise, então eu fiz ela rapidinho no PEST, porque eu não tinha os scripts para fazer ela no R. Aí fiz ela rapidinho no PEST, e aí esperando que viesse as correções, o revisor falasse, melhora essa imagem, né? No final das contas, eles aceitaram rapidamente, porque a temática era relevante, era contundente, queriam publicar rapidamente isso, e aí ficou essa imagem do PEST, em correspondência canônica, que é extremamente simples, extremamente trivial. A gente trabalha o tempo todo na ecologia com isso. E mais precisamente, não sei se vocês sabem, mas, inclusive nessa análise, eu consultei um manual de referência do PEST, manual traduzido para português, inclusive, né? Todo mundo conhece o PEST? Estatística, eu acho, sim. Né? E esse manual de referência traduzido em português, adivinha quem traduziu? Adivinha? Quem? Quem traduziu? Raimundo Nonato. Não foi Raimundo Nonato. Olha, outra referência das antigas. Né? Tradução feita por Pavel Dodonov. Então, o nosso querido professor Pavel é quem fez isso daí. A primeira tradução que você fez foi durante a graduação ainda, não foi? Doutorado. Não, doutorado. Do manual PEST, que é extremamente relevante. Então, se vocês têm que consultar qualquer análise, agradeçam ao Pavel, se consultarem em português, porque foi ele quem fez a tradução oficial aqui do manual PEST. Tá? Outro aspecto extremamente fundamental para o estabelecimento, de fato, pleno da saúde única é a colaboração e a capacidade de construção, de fato, do que seja saúde única. E dentro desse pragmatismo e jogo de cintura nas análises de dados, é muito importante que nós, da academia, tenhamos essa consciência de que a saúde única ela é de fato aplicada. E ela precisa ser aplicada. E os nossos conhecimentos, mesmo que teóricos, são extremamente relevantes na aplicação.
Então, delineamento experimental e análise de dados para auxílio da rotina de trabalho de combate às zoonoses é extremamente relevante. E nisso, eu tive muita sorte de trabalhar, de ter uma interação muito grande com o Centro de Controle de Zoonoses de Foz do Iguaçu, que eles tinham pessoas que tinham essa visão de que as zoonoses são uma temática tão complexa que precisa uma interação direta da universidade com os contextos locais. E aí, nesse sentido, a gente começou vários projetos tentando estabelecer lógicas, né, e parâmetros temporais e espaciais especificamente a respeito da dengue. Ou seja, como esse contexto espacial e temporal, na rotina de trabalho dos agentes de endemias, pode significar um avanço no combate à dengue, que hoje, de fato, é uma das zoonoses mais famosas do Brasil, com certeza. A gente publicou recentemente, também em 2022, se eu não me engano, esse artigo, que ele traz justamente essa questão. Eu tenho um monitoramento, eles faziam já, classicamente, um monitoramento de ovoposições de mosquito da dengue, de ovos, e um monitoramento também de adultos, através de armadilhas de mosquitos adultos. E a pergunta era bastante simples. Quando eu identifico grande quantidade de mosquitos, né, um aumento da quantidade de mosquitos, qual é o momento temporal que eu vou identificar um grande aumento de número de casos? Sabendo que, de maneira lógica, quanto maior o número de mosquitos é dito, maior o número de casos, maior a chance de um mosquito infectado encontrar uma pessoa, né, e infectar aquela pessoa. E, então, esse foi um grande desafio, e a gente chegou à conclusão, através de LMM e ACAIC, que o melhor cenário seria em 4 semanas. Ou seja, a partir do momento que você percebe algo incomum nas armadilhas, 4 semanas depois, geralmente estoura as grandes epidemias de dengue no município. E essa interação temporal, obviamente, não é algo tão trivial, mas é corriqueiro na nossa área de ecologia, foi um baita sucesso. Essa revista é talvez a melhor revista de doenças emergentes do mundo. E ajuda em muito o trabalho dos agentes de endemias. Ou seja, se eles percebem um problema ou algo mais diferente, né, nas análises deles, em campo, pode ter certeza que daqui 3 semanas, 4 semanas, a coisa vai piorar dentro do município. Então é uma ferramenta muito, muito importante da gestão que a universidade pode atuar diretamente. Outro artigo que saiu agora, faz um mês, eu acho, da Scientific Reports, que era mais voltada para a questão espacial. Que é justamente essa vinculação espacial entre mosquitos e casos de dengue. Bom, estatística espacial, tenho certeza que também tem gente que trabalha com isso. Só que para a dengue é um problema. A gente considera que seja até óbvio, quanto maior o número de mosquitos, maior o número de casos. E teoricamente, a gente considera que quanto maior o número de mosquitos em uma determinada região da cidade, maior o número de casos naquela determinada região da cidade. Então, estabelecendo uma relação espacial entre o número de mosquitos, pessoas e o mesmo espaço que coabitam. O problema é que não é assim. A gente nunca conseguiu estabelecer uma relação espacial direta entre número de mosquitos e número de casos. E tem várias explicações para isso. Uma delas, inclusive, é a respeito do hábito do mosquito. O mosquito da dengue tem hábito diurno. Não necessariamente o local que as pessoas moram foi o local que elas se infectaram. Provavelmente se infectaram no trabalho, na escola. Então, essa relação espacial ela é muito complicada de ser estabelecida na dinâmica corriqueira das pessoas. Se tornando, inclusive, o santo graal, né, da questão do combate à dengue. Porque é isso. Poxa, a gente tem várias ferramentas interessantes, a gente tem índices interessantes de número de mosquitos. Está crescendo o número de mosquitos dessa região. Eu vou lá e intensifico o trabalho para matar esses mosquitos. Não adianta em quase nada. Por quê? Porque não existe essa vinculação espacial entre mosquitos e número de casos. Porque as pessoas não necessariamente pegaram dengue naquele local. Bom, e esse trabalho foi delineado na época do lockdown, né, na época do Covid, em Foz do Iguaçu. A gente estava lá trabalhando, aí de repente a gente se deparou com essa realidade.
poxa, as pessoas estão dentro de casa, principalmente as crianças. As crianças ficaram lá em Foz do Iguaçu sem aula entre março de 2010 a março de 2020 a março de 2021. Isso é muito tempo dentro de casa. Bom, se elas estão dentro de casa, a chance de elas pegarem dentro de casa é muito grande. Se a chance de pegar dentro de casa é grande, a gente pode tentar, então, agora, devido à pandemia, né, que obrigou as pessoas a estarem dentro de casa, a gente pode fazer um delineamento para entender se existe, de fato, essa correlação espacial entre o número de casos, o número de mosquitos e o mesmo espaço que coabitam. Então, a gente pegou no sistema casos de dengue de crianças abaixo de 10 anos de idade e dados das armadilhas de adultos de Aedes aegypti no entorno. Ou seja, muitas crianças, muitos casos. Será que isso ocorre de fato? Então, a gente pegou esse registro, deu se não me engano, umas 2.500 crianças no período que pegaram dengue. E a gente tinha uma boa chance de ter essa relação espacial estabelecida, porque as crianças estavam dentro de casa, os mosquitos foram coletados próximos das crianças, ótimo. Aqui é um gráfico que explica, né, a distribuição dos casos em Foz do Iguaçu e o período em que a gente encontrou crianças com dengue e as regiões da cidade. Né? Um mapa de calor para exemplificar isso ao longo do tempo. E o que a gente chegou em conclusão é que, quanto maior o número de casos, maior a possibilidade de ter novos casos. E isso é óbvio, mas é interessante. Então, locais, a gente tinha uma distribuição espacial agregada, no caso de número de novos casos. Então, onde já tinha número alto de casos, a tendência é ter mais casos. O problema é que a gente não encontrou o que a gente estava procurando, que é quanto mais mosquitos, mais casos. Essa relação espacial ainda nos escapou. Por mais óbvia que ela seja, a gente ainda não consegue, isso em literatura mundial, uma vinculação direta entre essa questão do número de mosquitos e o número de casos no mesmo contexto espacial. De qualquer forma, foi um baita avanço e a gente continua trabalhando, obviamente, em modelos preditivos mais interessantes, que envolvem, mais uma vez, animais, seres humanos e o ambiente que atua. Já estou terminando, aguentem firme. E por último, né, a gente tem, voltando àquela imagem, um conceito que a própria definição de One Health aceita diz que seria a saúde vegetal. Porque aqui, ó, naquele conceito de One Health, né, falava, né, de saúde, reconhece que a saúde dos seres humanos, animais domésticos, selvagens e plantas deve ser levada em consideração. Então, separando esse grande estoque de saúde ambiental em saúde, talvez, do meio ambiente em si, e saúde dos vegetais. E aí eu pergunto para vocês, o que é saúde vegetal? Se eu perguntar para vocês, vocês vão ter uma ideia do que seja saúde vegetal. Uma ideia ecológica. Se a minha palestra fosse para agrônomos, a saúde vegetal seria completamente diferente. Então, vejam que existe uma lacuna muito grande ainda de conhecimento acerca de todo esse processo. Mas uma coisa é certa, da área e profissionais que mais podem e devem contribuir com esse conceito de saúde única está a ecologia. Porque nós temos absolutamente todas as ferramentas desejáveis para que essa área seja, de fato, contemplável. E aí despeço agradecendo a vocês pela oportunidade de falar um pouco a respeito dessa interação entre saúde única e a ecologia. Essa aí é uma foto do encontro, estou ali atrás, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, mais especificamente da Panaftosa, da área a respeito de animais, né, de criação, principalmente gado. E atualmente, mais alguns docentes, somos consultores da Organização Pan-Americana de Saúde, justamente para implementar e desenvolver as ideias de saúde única no contexto da América Latina, como um todo. Seria da América, mas Estados Unidos e Canadá não participam, então América Latina. Essa foi uma reunião que a gente fez no Rio de Janeiro, ainda era época de pandemia, que era justamente para formular um grande questionário
que foi enviado para todos os países, para a gente ter um panorama das Américas em relação à saúde única. Ou pelo menos a percepção que esses profissionais da saúde, muitas vezes dos Ministérios do Meio Ambiente, Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura desses países, tinham a respeito dos próprios países para traçar políticas e metas a nível de Organização Pan-Americana de Saúde. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês e abro perguntas e